Nesse vídeo, o youtuber do canal Oficial Traction está em um encontro de carros e avista uma mulher e decide ir falar com ela. Ele começa dizendo que achou ela linda demais e fala que ela parece estar ocupada, mas pede um tempinho para conversar com ela. Ela fala que acabou de sair do evento e está tentando falar com sua amiga e que está meio ocupada. Ele fala que se ela quiser, ele pode comprar uma bebida, mas ela fala que não precisa porque ela já está voltando para o evento. Ele pede o telefone dela, mas ela é direta e fala que ele não faz o tipo dela. Então, ele fala que entende e vai embora em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela demonstra interesse e vem falar com ele, perguntando por que ele não disse que o carro era dele. Ele confirma que sim e pergunta se ela gosta de carros esportivos. Ela fala que gosta muito desses carros e que deve ser muito rápido. E é nessa hora ele pergunta se pode pegar o telefone dela. E dessa vez, como a mágica já está feita, ela fala que sim e pede para ele anotar o número dela. Mas ele a questiona perguntando se ele não faz o tipo dela. Ela fala que só estava brincando e que não era sério. Então o youtuber responde dizendo que ela pegou pesado com ele. Então ela tenta desfazer o mal entendido e começa a dançar para ele. Mas que porra é essa, hein? Em seguida, o youtuber, que não é bobo, fala que quer mais uma demonstração e pede ela para dar mais uma palhinha para ele. Então, o youtuber fala para eles saírem dali e irem por um lugar mais reservado. A mulher, que está interessada no carro e no dinheiro do youtuber, aceita o convite dele e logo entra no carro. E ela ainda fala que vai compensar ele pelo mal entendido, se é que vocês me entendem. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Nesse vídeo, o caçador de interesseira Blue Eyes chega nessa garota dizendo que está perdido e pergunta se ela sabe onde ele está. Ela responde que ele está próximo de um parque e passa as coordenadas para ele. Ele desliga o telefone e fala que vai tentar fazer outra ligação. Ela pergunta para ele se ele conhece o lugar e ele responde dizendo que está muito perdido e que não conhece nada da cidade. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está esperando um amigo. Então ele fala se pode ficar aqui conversando com ela. Porém, ela fala que não acha uma boa ideia porque ela não conhece ele. Ele fala que é uma ótima oportunidade para eles se conhecerem e pergunta se ela não pode passar o seu número para eles marcarem alguma coisa qualquer dia desses. A garota fala que não passa número para estranhos e fala que é melhor ele ir embora. O youtuber pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e fala para ele ir embora porque ele não tem chance com ela. Sendo assim, ele fala que tudo bem, se despede e vai embora. Na sequência, ele chega com seu carro e finge que caiu e joga dinheiro para todo lado. Ela pergunta para ele por que ele anda com tanto dinheiro e ajuda ele a pegar as notas no chão. Ela pergunta para ele se ele fez isso de propósito. Ele fala que resolveu voltar porque gostou muito dela e até trouxe um presente para dar para ela. Ela fica surpresa e nem consegue acreditar. Ele fala que vai até o carro para pegar o presente para ela. Então ela fica aguardando e de repente ele chega com um iPhone e entrega para ela. Em seguida, ele convida ela para dar uma volta no carro dele e fala que se ela quiser, eles podem ir para a casa dele. Ela até tenta fazer uma ceninha, mas no final, com um iPhone na mão, como que uma interesseira vai resistir um convite desse, fora o carro de luxo?
Em seguida, ele pede para ela abrir a caixa do iPhone, mas quando ela abre a caixa, vê que está vazia. Ele fala que está vazia porque ela é uma interesseira e manda ela sair do carro. Ela sai do carro muito braba, dizendo que ele é um perdedor e que o carro dele deve ser alugado. E quando o Blue Ice estava encerrando a gravação do seu vídeo, a interesseira volta com um spray na mão e começa a pintar o carro do youtuber. O vídeo começa com o YouTube Nair Price se passando por um morador de rua em frente a uma loja. Assim que passa uma garota, ele a aborda perguntando como ela está e se ela pode ajudá-lo. Diante disso, a mulher deixa alguns trocados para o rapaz. Ele explica para ela que sua ex-mulher levou tudo que era dele e deixou ele sem nada. Então, ele começa a dar em cima da mulher, dizendo que está precisando de uma namorada de verdade. Porém, a mulher responde que tem namorado, dá um fora nele e entra na loja. Assim que ela entra na loja, ele vai até a Lamborghini e começa a tirar suas roupas de morador de rua e começa a se vestir bem, colocando um relógio de luxo, um cordão, para impressionar ainda mais a garota. Assim que a mulher sai da loja e vê o cara sentado na Lamborghini, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela demonstra interesse pelo rapaz e vai falar com ele, perguntando se o carro é dele. Ele confirma que sim e fala que esse é um dos seus vários carros e pergunta se ela gostou. Depois dela falar que amou o carro, ele fala que se ela quiser andar no carro, ela vai ter que convencer ele. E olha só o que ela faz. Depois dela convencer o rapaz, o YouTube fala para ela entrar no carro e fala baixinho que agora ela nem parece mais ter namorado. Já lá dentro do carro, ele pergunta se ela realmente tem namorado e ela responde que não. Ela fala para ele que ela pode ser a namorada dele, porém ele fala que já tem namorado. Mas a mulher insiste e fala para ele: olha para mim, veja como eu sou linda. Mas o YouTube fala que a namorada dele também é linda. Na sequência, ele pede para ela esperar. Ele desce da Lamborghini, dá a volta no carro, abre a porta e manda ela sair do carro. Ela pergunta se ele está falando sério e ele fala que sim e pede para ela dar o fora do carro. Ele fala que ela é uma interesseira e só quer sair com ele por causa da Lamborghini e fala que não sai com interesseira. A mulher tenta insistir, porém sem nenhum sucesso, e ela acaba se dando muito mal. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então, Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então, ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta, e ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então, o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele.
Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate. O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro, mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher e fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro. Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia, dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela. Top 2: Blue Ice e seu Corvette C8. Nesse vídeo, uma mulher chega perto do Corvette C8 do caçador de interesseira Blue Ice e começa a tirar fotos como se o carro fosse dela, até que o youtuber Blue Ice chega e fala para ela que ela deveria estar tirando foto de outros carros e outras coisas. A mulher pede para ele dar licença e pergunta quem ele é. Ele se apresenta e fala que é só um trabalhador de obra aqui perto. Em seguida, ele pergunta se ela gostou do carro dele, mas a mulher não acredita nem um pouco que o carro é dele e pergunta como um simples trabalhador de uma obra ia ter um carro desses. O youtuber fala que o trabalho dele dá muito dinheiro e que ele tem vários outros carros de luxo e coleciona carros. E fala que ele não é só um funcionário da obra, e sim um gerente de projetos. A mulher não acredita e fala que ele está assediando ela e fala que vai chamar a polícia. O youtuber fala que não precisa disso e que ele vai provar que está falando a verdade. Ele vai até o carro e abre a porta do Corvette. A mulher muda seu comportamento e pede desculpas, falando que foi muito rude com ele. Ele responde que está tudo bem e pergunta se ela não quer sair para dar uma volta com ele. Ela logo aceita o convite e diz que sim. Então Blue Ice pede para ela que antes ela tem que fazer uma coisa. Pede para ela colocar o colete dele e cavar a terra com a pá. A mulher, sem perceber que está sendo trollada, faz tudo o que ele pediu pelo interesse no carro. E quando ela já está dentro do carro, ele pede para ela sair, que ele tem um presentinho para ela. Ele pede para ela segurar a faixa e abrir lentamente e ler o que está escrito. Quando ela vê que está escrito que ela é uma interesseira, ela empurra o youtuber e começa a ficar com raiva. O youtuber fala que ela é uma garimpeira de ouro e fala que não vai a lugar nenhum com ela. A mulher fica furiosa e tenta bater com a pá no youtuber. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. O vídeo começa com essa mulher abastecendo seu carro em um posto de gasolina, até que de repente aparece o caçador de interesseira TKTV e faz sua abordagem e inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está e qual o seu nome. Ela fala que está bem e pergunta qual é a dele.
O youtuber fala que viu ela de longe e achou ela muito linda e resolveu vir falar com ela. Em seguida, ele pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro. Ela responde que não precisa, então o YouTube fala que está tentando levá-la num encontro. Ela pergunta quantos anos ele tem e o YouTube responde que tem 25. Então ela fala que só tem 19 e que é bem novinha. E na sequência pergunta qual restaurante eles podem ir. TK responde que ela pode escolher qual ela quiser. Mas em seguida ela acaba dizendo que ele não deve ter dinheiro para levar ela num restaurante desse nível e fala que é melhor deixar do jeito que está. Ele ainda insiste em dizer que tem dinheiro e que pode levá-la em qualquer lugar que ela quiser. Mas ela não acredita nele e então TK vai em direção ao Corvette. Mas quando ela vê que o Corvette é dele, é nessa hora que a mágica acontece. A mulher fica impressionada e pergunta se o carro é mesmo dele e com que ele trabalha. Ele confirma que sim e fala que trabalha na bolsa de valores e tem muito dinheiro investido. Ele pergunta se agora pode pegar o telefone dela e ela responde que sim. Então TK pergunta se ela não quer ir direto para a casa dele para eles aproveitarem sua piscina. E como o interesse da mulher não tem limite, ela aceita o convite e resolve passar o telefone para ele. Então, TK abre a porta do carro fingindo que vai levar ela no carro dele. Mas é nessa hora que ele resolve falar a verdade para ela. E fala que tem uma câmera ali gravando e que ela caiu no teste da interesseira. E que ele faz vídeos mostrando mulheres interesseiras no seu canal do YouTube. A mulher não importa de ser chamada de interesseira e pergunta se ele não vai querer levar ela para casa dele. Porém, o YouTube responde que é casado e que tudo isso não passou de um teste. Começamos o vídeo com Joel e seu amigo se passando por um cego para fazer o teste da interesseira. Joel começa abordando a morena que vinha ao encontro dele. Ele pergunta o seu nome e tenta se apresentar. Porém, a garota dá uma risada irônica e fala que não gosta de falar o seu nome para estranhos. Joel fala que os dois estavam voltando do cinema e estavam indo embora e só queriam fazer amizade com ela e pede para pegar o seu telefone. A garota fala que também não passa o número para estranhos e que ela está muito ocupada. Joel, já experiente, pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que sim e fala que ia encontrar com seu namorado agora. Depois de Joel insistir em falar com ela, a garota pergunta o que aconteceu com o cara de azul. Joel explica que ele serviu no exército e ficou cego, e que Joel sai com ele de vez em quando para fazer alguns passeios e ajudar o seu amigo a gastar um pouco de dinheiro. A garota debocha um pouco deles e fala que está sem tempo e tem que ir embora. Na sequência, Joel e seu amigo se despedem e vão caminhando em direção à Lamborghini. E quando a mulher vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e vai em direção deles perguntando se o carro é dele. Joel fala que o carro é do seu amigo e que ele havia dito que ele tinha muito dinheiro. A mulher pergunta o que eles vão fazer e Joel fala que eles estavam indo embora para casa para tomar uma bebida. A garota fala que também quer ir com eles para tomar um drink. Porém, Joel a questiona, dizendo que ela tem namorado e por que ela está ali conversando com eles. Ela responde que o namorado dela está trabalhando e que ele nem precisa ficar sabendo o que eles estão conversando. Joel pergunta para o seu amigo se ele gostou dela.
Ele fala que sim e fala que gostou do perfume dela. A garota fala que também gostou dele e pode cuidar dele no lugar de Joel. Porém, o YouTube a questiona novamente sobre o seu namorado. Mas ela fala que Joel havia dito que ele não precisa ficar sabendo de nada e fala que pode cuidar dele sozinha. Porém, na sequência, Joel chama seu amigo para ir embora, mas quando ele vai entrar no carro, o amigo de Joel tira os óculos e fala que ele não é cego e que acabou de ver que ela é muito interesseira. Joel fala que no início ela falou que tinha namorado e estava ocupada, mas depois que viu a Lamborghini, queria ir embora com ele só por causa do carro. Depois da mulher ficar surpresa vendo que ele não é cego, Joel explica que eles têm canal no YouTube e faz vídeos de experimentos sociais. Joel mostra para ela a câmera e fala que está gravando. Então Joel fala que eles têm que ir embora e a mulher leva a pegadinha na brincadeira e ainda dá um oi para a câmera. Na sequência, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e aceleram a máquina. Começamos o vídeo com o youtuber Nate, que aborda essa bela jovem na calçada. Ele fala que ela está linda demais, pergunta qual o seu nome e por que ela está andando rápido demais. Ela fala que se chama Sofia, mas sai andando sem dar nenhuma atenção. Então ele se despede e abre a porta da Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora ela volta perguntando se o carro é dele e o YouTube fala que acabou de abrir a porta, então o carro é dele. O youtuber Nate pergunta se ela gostou do carro e se o namorado dela tem um carro igual este. Ela fala que ele tem uma Mercedes e então Nate fala que está na hora dele fazer um upgrade. Além disso, ele fala que está tentando falar com ela porque ele é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades. E, já muito interessada, a mulher pede para dar uma olhadinha no carro. Em seguida, Nate fala que estava indo para o seu apartamento tomar um banho e depois vai sair para jantar. A mulher fala que também está com fome e também ia procurar comida. Então o YouTube fala que eles podem ir jantar no restaurante mais chique da cidade e impressiona ainda mais a mulher. Porém, ele a questiona se o namorado dela não iria se importar dela sair com ele para jantar. Ela fala que só tem 3 meses de namoro e que não é nada muito sério. Na sequência, ele pergunta de onde ela é e se ela gosta muito da cidade. Depois dela falar que adora a cidade e de onde ela é, o YouTube combina com ela qual restaurante que ela quer ir e fala que eles vão poder passar no apartamento dele bem rapidinho, só para ele tomar um banho bem rápido. O interesse da mulher é tanto que ela concorda com tudo que ele disse. Então ele fala que ela vai gostar de entrar na Lamborghini e chama ela para entrar na máquina. Ele fala que é um cavaleiro e abre a porta para ela entrar e dá a volta e entra na super máquina. Já dentro da Lamborghini, o YouTube não perde tempo e a questiona o porquê que ela não queria falar com ele e depois mudou de ideia. Ela responde que resolveu dar uma chance para ele porque viu que ele era um cara legal. Nate fala que foi só ele abrir a porta do carro que ela voltou toda interessada em falar com ele. Então, ela fala que se sente interessada por caras que têm carros legais. O youtuber fala que ela está demonstrando ser uma interesseira
e fala que mudou de ideia e não vai querer sair com ela e pede para ela descer do carro e a deseja um bom dia. A mulher, que acabou de tomar um fora, sai do carro meia sem graça e continua sua caminhada. Começamos o vídeo com o youtuber John com roupas de operário de construção em uma praça para fazer o teste da interesseira. Quando a garota se aproxima, ele pergunta se está tudo bem e o que ela está fazendo. Ela responde que está caminhando e então ele a convida para bater um papo descontraído com ele. A mulher senta com ele e seu amigo e começa um papo descontraído. Ele pergunta se ela sempre faz caminhadas e ela responde que sempre nos seus dias de folga. Então ele pergunta com o que ela trabalha. E ela fala que dá aulas de educação física. John a elogia e fala que ela é muito bonita e ela está em forma, e fala que está com seu chefe cuidando de alguns negócios. Ele pergunta se ela pode dar a ele seu telefone e eles marcarem de sair mais tarde. Ela fala que tem um compromisso mais tarde e não tem jeito. Então, John pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não, que no momento está sozinha e assim quer ficar. Ele fala que é uma pena porque ele gostou muito dela e que também está sozinho. Na sequência, o rapaz que também estava sentado com eles, que é chefe do John, ele volta e senta de novo com eles. John fala que vai voltar ao trabalho porque vida de peão não é nada fácil, mas que seu chefe vai continuar ali e que ela pode ficar conversando com ele à vontade. O YouTube os deixa e ele vai caminhando até o seu Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê ele indo em direção à sua nave, ela também vai rapidamente caminhando até ele. Na sequência, ela chega perguntando onde ele trabalha e ele fala que trabalha em construção civil. E fala que ele ainda acha que ela poderia passar o seu número para ele, já que ambos estão solteiros. A garota fala para ele que tudo bem e que o carro dele é muito maneiro e que ela gostou muito. John fala que vai mostrar para ela o seu carro e vai fazer um tour com ela e depois vai levá-la para sair. E pergunta se ela quer ir com ele. A garota não perde tempo e responde já de cara que sim. Depois dele mostrar o carro para a garota, ela fica muito impressionada e ele fala que vai mostrar para ela como o carro é confortável por dentro e chama ela para entrar na máquina. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e faz como ele disse. Depois de entrarem no carro, John fala que ele havia gostado dela, mas que tem que dizer a verdade, que ela demonstrou ser uma interesseira e sendo assim, ele não quer mais sair com ela, já que ela não tinha nenhum interesse por ele antes. Ele fala que acha que ela só está interessada nele por causa do carro e que não gosta muito da situação. Ela fala que não é interesseira e quem vai sair perdendo com certeza vai ser ele. E em seguida ela desce do carro e o YouTube a deseja um bom dia e acelera a máquina. Começamos o vídeo com o YouTube Londons na caça de mais uma interesseira. Ele aborda essa bela morena e pergunta como ela está e para onde ela vai, e fala que ela está com um perfume muito bom. Ela responde que estava indo para casa. Londons então fala que ela deveria ir para casa com ele, mesmo que eles não se conheçam e que eles podem se conhecer melhor. A mulher pergunta como assim e pergunta se ele está ficando louco.
Ele pergunta se tem algo de errado com ele. Ela fala que não, que apenas achou muito estranho esse convite dele tão ousado e que ela não sai com caras assim de uma vez. O YouTube pergunta o que tem de errado com ele para ela não estar interessada nele e que eles podem ser somente amigos e irem comer alguma coisa juntos. Ela responde para ele que não está interessada nele e que na verdade está tentando não entrar em um relacionamento. Mas ele insiste e fala que ele pode ser muito legal e que eles podem até ser a alma gêmea um do outro. Ela fala para ele que teria que estar sentindo atraída por ele, mas que não rolou aquela química e por isso não vai dar nada entre eles. Então o YouTube fala que sente por ela não estar atraída por ele e vai em direção à sua nave. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a morena vê o carro que ele está, ela vai falar com ele toda interessada. Mas antes que ela falasse alguma coisa, London já manda a real e fala que ela acabou de dizer que não estava atraída por ele. Ela fala que não se sentiu atraída pelo lado de fora, mas que ela pode se apaixonar por dentro e que eles podem se dar uma chance para se conhecerem melhor. O YouTube fala que tudo bem e que ela vai gostar muito dele e manda ela entrar na nave. Lá dentro do carro, ele fala que ela fica muito linda no carro e fala que não entendeu o comportamento dela lá fora. Ela fala que está passando por algumas coisas e que não queria se envolver com alguém no momento. O YouTube fala que está sentindo muito atraído por ela e que ele quer algo sério e está procurando uma namorada. E fala que a última que ele teve foi muito interesseira e que ela só quis ficar com ele por causa do seu carro de luxo e dos seus bens materiais. E pergunta se ela é uma interesseira. Ela fala que não, que só quer conhecê-lo melhor. Na sequência, ele mostra a ela que logo ali na frente tem uma cobertura e fala que é um dos seus apartamentos de luxo e que ela poderia estar indo para lá agora com ele. Porém, ele fala que tem certeza que se ele não tivesse entrado no carro, que ela teria seguido direto e não iria voltar atrás para falar com ele. A garota fala que ele está a julgando sem saber, mas London fala para ela que já está acostumado com esse tipo de situação e que ele é fera no assunto. Ele fala que tem um canal no YouTube e faz conteúdo para pegar mulheres interesseiras e que ela foi reprovada no teste e manda ela descer do carro. Ele fala para ela ir para casa pensar no que ela fez e a deseja um ótimo dia. A garota desce do carro meia sem graça e vai embora. London fala que essas garimpeiras de ouro são muito loucas e a interesseira acabou se dando mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela está muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa.
Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. E depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade. E ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso. E ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque para ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala para ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir para casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o YouTuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o YouTuber Nair abordando essa morena para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a morena e fala que ela tá linda demais e a mulher agradece o elogio. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela responde que não é da conta dele. O YouTuber então pergunta o nome dela e depois dela falar seu nome, ele pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ela responde que não porque ela tem namorado e ele então fala que só está tentando ser um amigo dela. Ele fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. A garota fala que o namorado dela não gosta que ela fale com estranhos. Ele então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do seu carro para eles ficarem mais à vontade. Ela rejeita o convite e sai andando. Sendo assim, o Nair vai em direção à sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do YouTuber, ela não resiste e vem atrás dele com pressa perguntando se o carro é dele. O YouTube responde que sim e fala que esse é um dos seus carros. Ele então pergunta o que ela quer com ele. E depois dela falar que pode passar o telefone para ele, o YouTube questiona, dizendo que ela foi muito rude com ele e não deu nenhuma atenção para ele. Ela fala que estava tendo um dia ruim e pede desculpas por ter sido rude com ele. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é. E ela responde que é de Miami. Ele então fala que está procurando um bom restaurante e queria convidá-la para vir com ele. E ela responde que também está com fome e seria uma boa ideia. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na Lamborghini achando que vai se dar bem com o Nair. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de fazer. E ela responde para ele que gosta de ir em bailes. O Nair pergunta se ele fosse o seu namorado, o que ela teria para oferecer para ele. E ela responde que ela é uma mulher extraordinária e é uma ótima companheira. Ele pergunta por que ela não deu bola para ele no início. E ele fala que tem que dizer a verdade, que ela pareceu ser uma interesseira. Ela responde que ela é uma mulher de verdade e que não dá bola para qualquer um e que não é interesseira.
O Naya então fala que entendeu e diz pra ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade que eles podem ficar lá de boa, que tem muita bebida. Ele então fala que ela vai ter que se redimir com ele por não ter dado bola pra ele quando ele falou com ela. A garota fala que vai se redimir com ele sim. E daqui pra frente não se sabe o que rolou e comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com Nate abordando essa loira para aplicar a pegadinha da interesseira. Ele pede licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um Starbucks aqui na cidade. Porém, a garota responde que não sabe informar. Nate pergunta qual é o nome dela. Ela responde que se chama Kayla e Nate se apresenta para ela. Em seguida, o apresentador do canal pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que não passa telefone para estranhos, mas se ele quiser pode pegar o Instagram dela. Ele responde que ela pode bloquear ele no Instagram. Ela fala que talvez sim. Nate então pergunta se ela não vai passar o número para ele e a garota responde que não. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua Lamborghini Urus. E quando a garota vê a nave do Nate, na mesma hora a mágica acontece e ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. Em seguida, ela pergunta se ele quer o número dela. Nate fala que sim, que está tentando conhecê-la. E ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo buscar seu filho, mas que ela tem uma babá e ela está olhando ele no momento. A seguir, Nate passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. E dessa vez sem nenhuma dificuldade. Depois do Nate chavecar ela de todas as formas e a garota dá um maior mole pra ele agora que ele está de nave, ele pergunta se ela gostaria de ir com ele no carro para conversarem lá dentro. A garota responde que pode levá-lo no Starbucks que ela conhece na cidade. Nate fala que tudo bem e eles entram na Lamborghini Urus do Nate. Dentro do carro, o youtuber pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela tá solteira. Ele pergunta por que ela não tem um namorado. Ela fala que não gosta de namorados, que prefere ficar solteira porque não gosta de pessoas dizendo o que ela tem que fazer. Nate então pergunta se ele não tem chance com ela. Ela responde que sim, que com certeza ela daria uma chance para namorar com ela. Porém, Nate responde que não namora garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira porque não queria falar com ele antes de ver o carro. Então ela desce do carro sem graça e vai embora sem dizer uma palavra e acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya que aborda essa garota e tenta pegar na sua mão, mas ela fala para ele não tocar nela. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que não é da conta dele e que não tem tempo para conversar com ele. Ele pergunta a ela se ele pode pegar o número dela ou seu Instagram, mas a garota fala que não vai passar nada para ele e que ele não faz o tipo dela. Naya então a deseja a ela um bom dia e liga o alarme da Lamborghini. E magicamente, quando ela vê que o cara está de nave, ela volta e vem perguntando se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que é muito top o carro dele. A garota fala que agora ele pode pegar o número dela e fala que se chama Kayla e se apresenta para o youtuber. Então ela pergunta o que ele quer fazer agora e ele fala que está indo para sua cobertura e pergunta se ela quer vir com ele. E é claro, a garota fala que sim.
Então ele pergunta se ela tem um compromisso e ela fala que pode desmarcar. Naya então fala que ela chamou a atenção dele e que ele é novo na cidade e não conhece ninguém. Ela fala que ela pode mostrar para ele a cidade e qualquer outra coisa que ele quiser. Então, o youtuber fala que está fazendo frio e que ela deve estar com frio porque está com roupa curta. E fala que eles podem conversar lá dentro do carro que vai ser bem melhor. Então ele abre a porta da Lamborghini e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, indo para a parte que importa, Naya fala que no início ele tentou falar com ela e pegar na sua mão de forma gentil e só queria falar com ela. Mas ela foi grossa com ele, falando para ele não tocar nela como se ele fosse um bandido ou algo do tipo. Ela pede desculpas e fala que não deveria ter agido assim com ele. Naya então fala que ela perdeu pontos com ele por causa disso. Em seguida, a garota pede para ele esquecer disso e que eles podem ir para casa dele agora e ficar de boa. Porém, Naya fala que ele não quer perder o seu tempo com ela porque ela só está interessada nele por causa do dinheiro e do seu carro e que ela demonstrou ser uma gold digger. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela pergunta se ele está falando sério e o youtuber fala que sim e que não está brincando. Ela começa a pedir desculpas e fala que queria ficar com ele. Mas Naya a rejeita e fala para ela descer do seu carro. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta qual o seu nome. E depois dela falar que se chama Melry, ele pergunta aonde ela vai. E ela responde que está indo pegar um Uber. Ele então pergunta se ela tem tempo para conversar com ele agora. E ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta por que ele não está aqui com ela. E ela responde que o namorado dela está trabalhando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que é melhor não. Ele então se despede, aperta a mão dela e vai em direção à sua Lamborghini. E na hora que ela vê que o cara está de Lamborghini, ela não resiste e vai na mesma hora atrás dele. Ela então fala que aprecia o que está acontecendo. O Naya fala que não entendeu e pergunta o que ela quer dizer. E ela responde que se ele quiser chamar ela para eles saírem para beber, que ela ia aceitar. Mas o Naya questiona dizendo que ela disse que tem namorado. Ela fala que estava apenas jogando com ele e que não tem namorado. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma. E ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele, ainda mais que não quis passar o seu telefone. Em seguida, ela responde que isso não é um problema e dessa vez ele passa o telefone para ela anotar o seu número sem nenhuma dificuldade. E essa é uma mágica de quem tem uma Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. Ele então pergunta por que ela estava mudando de ideia, e ela fala que viu que ele tem muito potencial. Ele então pergunta se ela está jogando com ele ainda, e ela fala que não, que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, o Naya chama ela para entrar na sua Lamborghini, e ela não perde tempo e entra com ele na sua máquina. Porém, dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance e disse que tinha namorado.
E ela fala que achou que no início ele não tinha nenhum potencial. O YouTube então fala que ela foi muito desleal com ele e que ela é uma garimpeira de ouro e mostrou ser uma interesseira. Ele fala para ela descer do carro porque ele não viu nenhum potencial nela e não sai com mulher interesseira. Ela desce do carro achando ruim e falando que ele está perdendo, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele começa mexendo no lixo e pergunta a essa garota se ela não teria alguns trocados para lhe dar. Ela responde que não tem dinheiro com ela agora. Ela fala que o cachorro dele é muito bonito e pergunta qual o nome dele. O Nate fala que o nome dele é Rocco. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela fala para ele que se chama Grace. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Bahia. Ela então pergunta o que aconteceu com ele. Ele responde que ele veio para cá para ser um ator, mas que não deu muito certo e ele acabou vindo parar nas ruas. Em seguida, o Nate fala que ele e seu cachorro estão há 3 dias sem comer nada. Ela fala que está indo no Starbucks e pergunta se ele quer alguma coisa de lá. Ele responde que gostaria de um frasco de água e quem sabe uns sanduíches, e pergunta se teria como. Ela fala que sim, que vai trazer tudo para ele e que vai ajudar com o que ela puder. O Nate agradece ela. Em seguida, ela fala para ele esperar que ela vai trazer para ele os lanches. Na sequência, ela volta com 2 frascos de água e 2 sanduíches para ele e o seu cachorro. Ele agradece tudo que ela fez e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ele fala que sua ex-esposa terminou com ele e ficou com todo o seu dinheiro, e que ele veio para cá e acabou se dando mal, e agora ele está na pior. Graças a ela, ele está tendo um dia excelente. Em seguida, ela passa para ele um envelope com $3.500 e fala que é para ajudar ele a se recuperar. Nessa hora, o Nate agradece ela pelo dinheiro e dá um abraço nela e fala que ela é muito especial e generosa. Mas em seguida, ele fala que precisa dizer a verdade para ela porque ela foi muito legal com ele. Então ele passa para ela o envelope que ele estava segurando com o dinheiro e fala que não precisa do dinheiro e agradece ela pela boa vontade. Na sequência, ele fala que é um youtuber famoso e mostra a câmera para ela que está gravando e fala que é um teste social. E mostra para ela seu carro e eles entram no carro dele. Dentro do carro, ele explica tudo para ela e fala que foi um prazer conhecê-la. Então eles conversam algumas coisas e ela fala que tem que ir embora, e o Nate agradece e fala que ela é uma ótima pessoa. E temos uma garota que foi muito gentil e passou no teste do Nate. O vídeo começa com Joel elogiando o cabelo rosa da garota. Ele pergunta qual o nome dela e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o elogio de Joel e fala que se chama Ashley. Em seguida, Joel fala que gostou do estilo dela. Além disso, ele fala que ela é muito alta e pergunta se ela pratica algum esporte. A mulher fala para Joel que joga softball. Na sequência, Joel pergunta se ela tem um homem ou se ela tem namorado. E a garota responde que sim, que ela tem namorado. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos. E a mulher responde que já faz mais de 2 anos. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Ela responde que não passa telefone para estranhos. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela e a garota fala que é melhor não.
Joel fala pra ela que só está tentando conhecer pessoas novas e gostou muito da beleza dela e queria fazer amizade com ela, mas ela responde que já disse que é comprometida. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e ela fala que não o conhece e está indo embora porque está com pressa. Joel se despede e vai em direção à sua Lamborghini. A mulher que havia o rejeitado agora volta perguntando qual é mesmo o nome dele. Joel então questiona por que ela esqueceu seu nome e ela dá uma desculpinha esfarrapada e pergunta se o carro é dele. Joel fala que sim, que é um dos seus vários carros de luxo. O youtuber questiona e pergunta por que agora ela quer passar o seu número. Ela responde para eles se conhecerem melhor. Joel pergunta sobre o namorado dela e ela diz que não tem namorado, mas ele diz que ela tinha dito que tinha namorado. Ela fala que disse aquilo porque não estava interessada. Joel pergunta se agora ela quer ficar com ele. E ela fala que eles podem sair para dar uma volta e se conhecer melhor. Em seguida, Joel fala que até queria sair com ela, mas que só tem um probleminha. A garota pergunta qual é. Ele fala para ela que ele não sai com mulher interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele entra dentro do carro e fala para ela ter um bom dia e sai acelerando sua Lamborghini. E a garota acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o youtuber Naya Price dando um oi para essa garota e pedindo para ela esperar. Ele chega dizendo que achou ela linda demais e pergunta o nome dela e se apresenta. Ele fala que se chama Naya. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que faz questão de abastecer para ela porque ele é um cavaleiro. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela responde que acabou de se mudar para Miami para ajudar o seu irmão com o bebê dele. Naya fala que já esteve em Miami, que é uma cidade muito boa. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E depois dela responder que não, ele pergunta por quê, pois ela é muito linda. Então ele pede para ela passar o seu telefone. Na sequência, ele elogia o corpo dela e fala que ela é muito atraente. Ela fala que é tudo natural. Naya fala que ela está de parabéns, mas também não vê nenhum problema quando a mulher quer colocar algo a mais para ficar mais bonita. Na sequência, ele fala que gostou dela e que gostaria de continuar a conversa dentro do carro. A garota topa, então eles vão andando até o Corvette do YouTube. A garota fica impressionada e pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e fala que é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Então, dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela responde que há 6 meses. Depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele começa a tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette e a garota capricha nas poses. Em seguida, ele mostra para ela a câmera e fala que ele caça garimpeira de ouro e que ela não é interesseira, e foi muito agradável e gentil com ele. Ele fala que ele é um youtuber e faz vídeos para o seu canal, e no final ele chama ela para entrar no carro para dar uma volta com ele. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela está muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela.
Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora, e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque pra ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala pra ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir pra casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o YouTuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal.